nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhe a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no Evangelho de São Marcos e estamos caminhando com Jesus, vendo Jesus operando milagres e até perdoando pecados, expulsando os demônios. E a multidão sem cessar atrás dele, diante de tantos fatos, diante de tantas coisas que jamais um homem tivesse feito. Nenhum ser humano havia feito isso até então. Porque nós estamos diante da segunda pessoa da Santíssima Trindade, nós não podemos esquecer isso. E essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele tem 2 naturezas, uma humana e outra divina. Uma divina, porque já desde a eternidade ele é Deus, e essa natureza humana que ele adquiriu por meio da Virgem Maria. E as pessoas, quando elas estavam vendo Jesus, elas olhavam para Jesus, elas não viam ali a divindade, eles viam somente a humanidade. E através disso, Jesus ia fazendo esses milagres para que as pessoas pudessem perceber que quem estava ali era o Messias anunciado pelos profetas lá no passado. E as pessoas precisavam olhar para ele e encontrar nele Deus. Porque nós cremos em um Deus que em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é a pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio nos encaminhar para o caminho certo. E aí, nós vemos agora Jesus que, depois de ele ter ido ali por toda a Galileia, para nós entendermos melhor, era uma região. Essa região da Galileia tinha as cidades de Naim, a cidade de
Nazaré, Caná, é por isso que fala Caná da Galileia, Nazaré da Galileia. Era ali que estava o mar da Galileia. Então Jesus ele começou a pregar, anunciar, curar, e as pessoas começaram a ir atrás dele. E vocês lembram que nesses dias os discípulos foram procurar Jesus, e Jesus estava ali rezando, e eles falaram, todos te procuram? Aí foi que Jesus disse, não, nós vamos agora para outros lugares, para outras aldeias. Então Jesus foi para as outras aldeias, e aqui o evangelho de hoje começa dizendo assim, estamos no capítulo 2, de 1 a 12, do evangelho de São Marcos, e começa dizendo assim, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Ele estava nas outras aldeias, ele entrou agora na cidade de Cafarnaum, que é uma das cidades também da região da Galileia. E logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Na casa de quem? Na casa de Pedro, onde ele curou a sogra de Pedro. E ali em frente, como eu já falei para vocês, ficava a sinagoga e do outro lado o mar da Galileia, e a casa de Pedro ficava entre o mar e a sinagoga. E as pessoas começaram a levar pessoas, e vai levando, até que chegaram e levaram 4 homens. 4 homens levaram um homem paralítico. Uma pessoa paralítica, ela fica parada, ela não consegue andar. Imagine uma pessoa tetraplégica, que fica ali em cima da cama e dependente das pessoas que estão ali ao seu redor. Esse homem paralítico, dependendo de outras pessoas, esses amigos dele, vendo da fama de Jesus, que Jesus estava fazendo, disseram, vamos levá-lo para tirar também o nosso amigo aqui dessa paralisia, porque ele precisa voltar a andar. Ele precisa andar. E levaram. Mas a casa de Pedro estava lotada, não tinha como entrar, e Jesus estava lá dentro, pregando, anunciando, curando uns, expulsando o demônio aqui e tal. E eles tiveram uma ideia, vamos passar por cima do telhado, que é o que eu acabei de ler na narração desse evangelho. E por cima da casa de Pedro, eles desceram aquele homem. Agora vejam, meus irmãos, o detalhe. O que é que aqueles homens queriam, junto com o paralítico? Que o paralítico fosse curado. E interessante que quando Jesus ele olha para o paralítico, ele diz assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Decepção. Decepção completa por parte daqueles homens e também por parte do paralítico. Ele não estava ali, ele não foi levado para que ele fosse perdoado dos pecados. Ele foi levado porque eles queriam que aquele paralítico andasse. E Jesus vem e diz assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Aí começou as críticas. Aqui vai dizer que os mestres da lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações. Olha, refletiam em seus corações. Eles não falaram, eles estavam refletindo em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Eles estavam falando uma verdade? Estavam. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Só que como eles não queriam entender, ou ainda não tinham tido essa sabedoria de olhar para Jesus e ver que Jesus é Deus, então eles começaram a dizer que Jesus estava blasfemando. Mas eles estavam refletindo. Aí vejam,
que Jesus, provando a sua divindade, Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo. Porque só Deus pode penetrar dentro dos nossos pensamentos. Eu repito, eles não falaram, eles não externalizaram o que eles estavam pensando. Eles só pensaram. Aí Jesus, como penetra o coração de nós, de todos nós, Jesus disse: por que pensais assim em vossos corações? Aí Jesus disse: então tá bom. Como vocês acham, então, que eu não tenho o poder de perdoar os pecados? Então eu vou dizer para esse homem: levanta. Eu vou mostrar para você que eu tenho o poder de perdoar pecado. Então levanta e anda. E aquele homem foi curado no momento. O que nós podemos trazer para nós no dia de hoje? A preocupação, meus irmãos, principal de Deus é a libertação nossa do pecado. Porque tem pessoas que vão estar paralisadas, com paralisia, com doenças, com lepra, como nós vimos hoje, com câncer e tantas outras doenças. E por um mistério que nós não sabemos entender, elas não serão curadas. Elas vão morrer dessa forma. Mas a questão não é morrer com paralisia, não é morrer com paralítico, ou, como já falei, né, paralítico ou com câncer. A questão é morrer na graça de Deus. Porque eu posso ter saúde, mas estou no pecado. Como eu posso estar doente, mas estou na graça de Deus. Todos os dois irão morrer um dia. Quem está com saúde e quem está doente. Mas como Deus sonda os nossos corações, a preocupação de Deus é com o pecado que pode nos impedir de entrar no céu. Por isso que Jesus já olhou para o homem e já foi falando: os teus pecados estão perdoados. Mais uma vez eu digo, como eu falei ontem, quanto tempo faz que você não confessa? Você está esperando o quê? Morrer? Achando que depois da morte vai haver perdão de pecado? Não. Até Jesus diz aqui, para que você saiba que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados. Disse ao paralítico: eu te ordeno, te levanta. E o paralítico se levantou. Meus irmãos, não deixemos que o pecado nos domine. Não permitamos, meus irmãos, porque viver no pecado mortal é viver a serviço do diabo, é viver a serviço de Satanás. E Deus não quer que nós vivamos a serviço de Satanás. Então é preciso se libertar do pecado, é preciso se arrepender, procurar um sacerdote e ali dizer: Padre, eu cometi esse pecado, estou arrependido, eu ofendi a Deus. Eu merecia, era um inferno por causa disso, mas eu não quero, eu quero amar a Deus, eu quero ser a alegria de Deus e eu não quero mais ficar nesse pecado. E aí o sacerdote, ele vai pedir para você rezar o ato de contrição, mostrando que realmente você está arrependido. E depois o padre vai dizer, vai dar aquela fórmula de absolvição. Eu te absolvo dos teus pecados. Da mesma forma como Jesus falou aqui para esse homem: estás perdoado, filho, os teus pecados estão perdoados. Não existe coisa melhor na face da terra do que nós, que somos cristãos, depois de termos cometido o pecado, nós irmos ao encontro do sacerdote. E o sacerdote ali, depois que nós dissermos e falarmos e confessarmos os nossos pecados, o sacerdote dizer: Deus Pai de misericórdia,
que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Eu te concedo pelo ministério da igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o sacerdote dá a penitência e nós saímos de lá livres, meus irmãos. Pode ser que você saia, você entre ali com câncer ou com qualquer tipo de doença, mas você sai de lá, não mais com o câncer da alma, mas o do corpo. Ou melhor, você sai dali com o câncer do corpo, mas o câncer da alma. Livre, porque o câncer da alma, a paralisia da alma, leva ao inferno. E a paralisia do corpo, se você estiver em estado de graça, você irá ao encontro de Deus e irá para o céu. E lá no céu não haverá mais nenhum tipo de doença. Que Deus nos conceda a graça da fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.